Hello guys, how are you? I hope you're all fine. Well, today we'll study module 7, okay, of your material. So please get your books. Let me just tell you something. I'm going to turn off the camera so that you can concentrate in the subject, okay? Only focus on the subject and you are going to continue listen to my voice, okay? Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar o módulo 7, ok? Então eu preciso que vocês peguem os livros de vocês e vamos começar. Antes de começar, eu preciso te lembrar que eu vou fechar a câmera, ok? Desligar a câmera para que você se concentre no conteúdo, mas você vai continuar ouvindo a minha voz, ok? So let's begin. Alright. So here we are with the topic of our lesson, ok? Unit 7. Então aqui estamos com o tópico da nossa matéria, ok? Da nossa lição. Aula de hoje, unidade 7, ok? Do seu material. So let's go. The class is related to the simple past, okay? The past tenses, alright? Então a aula é relacionada aos past tenses, aos verbos relacionados ao tempo passado, ok? Então nós vamos ver alguns deles. O primeiro que a gente está vendo aqui é o verbo to be, ok? No passado. Você já sabe o verbo to be no presente, né? I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are. E significa ser ou estar. Você já sabe disso. Agora, se eu tivesse que falar, né? Ao invés de the weather is good today, o tempo está bom hoje. Se eu quisesse falar que estava bom ontem, como eu falaria isso? Então, the weather was good yesterday. Was é o verbo to be no passado para he, she, it. Então, como weather é tempo, né, coisa, a gente se refere a tempo, a coisas, animais, objetos, como it. Então, the weather was good yesterday. Estava bom ontem. Então, vamos ver aqui o que a apostila apresenta. Os verbos no passado são regidos pelo auxiliar did, como já visto anteriormente. A estrutura da pergunta será, então, pronome interrogativo, mais did, mais sujeito, mais verbo principal, mais o complemento. Só que olha só, isso a gente está falando de simple past, de verbos comuns que não são o verbo to be, tá? Eu comecei introduzindo o verbo to be. A apostila está introduzindo os verbos, outros verbos, tá? Sem ser ou estar, verbo to be, ok? Então, com verbos que não são o verbo to be, essa é a estrutura de uma pergunta. Por exemplo, ó, did you see Paul yesterday? Você viu o Paul ontem? Então, para que eu consiga formular a pergunta, o meu did vai vir na frente. E ele é did para todos os pronomes. Para I, para you, para he, para she, para we, you, they. Ok? Então, eu coloco ele na frente, o verbo na sua forma original. Eu não altero ele para só, por exemplo. Porque o passado de se, na forma afirmativa, é só. Se, só. Ele é irregular. E, por exemplo, o que ele está falando aqui? Ó? Na forma afirmativa, teremos, então, verbos flexionados no passado, se forem regulares, com ed no final. E se for irregular, dessa forma que eu acabei de falar do verbo se. Se, que é ver, no passado, viu, né? Por exemplo, é só. S-A-W. Agora, se eu fosse falar do verbo, por exemplo, cook, que é cozinhar. No passado, se eu quisesse dizer eu cozinhei, seria I cooked. Basta colocar o ed no final, porque ele é um verbo regular. Ah, professora, mas como que eu vou saber, então, quando o verbo é regular ou irregular? Unfortunately, você vai precisar decorar alguns verbos, tá? Através do uso no cotidiano, uso diário, você vai acabar gravando naturalmente, vai conseguir usá-los. Mas, de primeiro momento, você precisa, sim, estudá-los e gravar. Quais são os verbos irregulares para conseguir conjugá-los, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Na negativa, temos o auxiliar negativo didn't. E, mais uma vez, eu lhes digo, ele é para todas as pessoas igual. No presente, você tinha do e does, né? O does para he, she, it e o do para as outras pessoas do verbo. Mas no passado, não. É didn't para todos, até para he, she, it. Então, exemplo, ó. I didn't see him yesterday. Vamos olhar esse exemplo todo. Ó. Did you see Paul yesterday? Você viu o Paul ontem? Yes,
I saw, por que tá só? Porque é afirmativa e ele é irregular. I saw him yesterday. Negativa. No, I didn't see him yesterday. Ok? Bom, agora a gente vai focar no verb to be no passado. Eu já tinha feito a introdução dele. Vamos lá. O verb to be no passado tem suas formas, tem as suas formas variando aproximadamente como no presente, tá? Por exemplo, no presente você tem am, is e are. Mas no passado ele varia apenas com was e were, tá? Para as pessoas do singular temos a forma was. E para as do plural nós temos were, ok? Então a conjugação completa fica, preste atenção aqui na apostila, I was, you were, he, she, it was, we were, volta lá para cima, you were, ok? They were. E na interrogativa, o que eu faço? Da mesma forma como eu fazia no presente, eu vou passar o verbo para frente. Então vai ficar was I, were you, was he, was she, was it, were you, were they, ok? Were we, were you, were they, alright? O verbo to be vem na frente. E na negativa, o que a gente faz? Acrescento not ao verbo to be. Posso até usar a forma contracta, que é reduzida, tá? Aí vai ficar wasn't, que é was not, reduzido, wasn't, ou were not, reduzido, fica weren't. Exemplo aqui, ó. I was not at the party. Por exemplo, eu não estava na festa. Eu posso dizer I was not at the party ou I wasn't at the party. You were not at the party ou you weren't at the party, ok? Bom, continuando. Também aqui vale a regra de que na interrogativa negativa, o verbo to be obrigatoriamente deve vir na forma contracta. Lembra, se eu quisesse fazer, por exemplo, weren't you at the party? Você não estava, é uma interrogativa negativa. Então, é weren't na frente, tá? Weren't you at the party? Então, para fazer essa interrogativa negativa, precisa vir na forma contracta. É isso que está sendo dito aqui. Ok? So far so good, eu espero que sim, eu espero que vocês estejam entendendo, ok? Vamos lá então para o dare to be. O que é o dare to be? Bom, no português, eu vou exemplificar com duas frases aqui a diferença entre a utilização de haver e existir e posse, ter. Por exemplo, se eu falo assim, ó, eu tenho um gato, isso significa que ele é meu, certo? Então, eu tenho essa posse desse gato, ok? Ele é meu. A gente no inglês diria I have a cat. Então, o verbo seria have. Porém, no inglês, uma frase como, por exemplo, there is a cat in my bedroom. Existe, tem, há um gato no meu quarto. Esse there is, esse tem, se eu tivesse que traduzir como tem um gato no meu quarto. Esse tem não é no sentido de posse. Não estou dizendo que é meu. Eu estou dizendo que existe, que há. Então, no inglês, o verbo haver, no sentido de existir, é expresso através de there to be. Exemplo, there is a cat in my bedroom. Como eu falei, existe um gato no meu quarto. Se eu quiser traduzir como tem um gato, ok, só saber, precisa lembrar que esse tem não é de posse. Então, eu posso, professora, colocar have a cat in my bedroom? Nunca. O have só vai ser usado para indicar posse, não existência, ok? Então, você sabia que there is, there are indicam existências no presente. E no passado? Eu vou indicar através de there was, no singular, there were, no plural. Ou seja, existia e existiam, ok? Interrogativa, passo o verbo to be para frente. Was there, were there. Negativa, there wasn't, there weren't. E aquela interrogativa negativa, quando eu faço, não existia, não tinha. Então, wasn't there, weren't there, sempre contracta, ok? Vamos seguir aqui então com a explicação. Olha os exemplos que ele deu, ó. There was a crowd for the concert yesterday. Havia uma multidão para o concerto, para o show ontem. Were there famous people at the party? Existiam pessoas famosas na festa? Was there any sugar to put in my coffee?
Wasn't there, né, any sugar to put in my coffee? Não existia nenhum açúcar, não tinha açúcar para colocar no meu café? É essa a pergunta, ok? Vamos seguir. E aqui, there were no reliable figures about their new enterprise, ok? Não existia nenhuma figura confiável, tá? Para representar sobre aquela enterprise, é a empresa, tá? É uma empresa que como eu vou colocar para vocês? Vou deixar dessa forma. Enterprise é empresa, nesse caso aqui, nesse contexto, tá? Vamos seguir. Past continuous tense. Que tempo verbal é esse, tá? Quando a gente usa past continuous tense para falar de verbo, de ações que estavam em progresso, estavam acontecendo em determinado momento no passado, ok? Eu lembrei aqui uma outra forma de traduzir enterprise, é como, deixa eu colocar aqui para vocês, é empreendedora, tá? Mas nesse caso aqui, enterprise pode ser empreendimento, tá? Mas a gente vai falar de empresa, tá? Nesse caso aí, ok? Continuando então, é que eu gosto de destacar o vocabulário, quando eu lembro, eu gosto de relembrar, tá? Que eu vou colocar para vocês, tá bom? Vamos lá então. Past continuous tense, voltando aqui, é usado então para falar de ações que estavam acontecendo, estavam em progresso em um determinado momento no passado. Exemplo: I was playing the piano when my mother arrived. Eu estava tocando piano quando minha mãe chegou. Estava tocando, ok? Então, I was playing. Não é uma foto, é uma figura, como se você estivesse visualizando um determinado momento no passado, onde estava acontecendo uma ação, e ela estava em progresso num determinado momento. Então, é isso. Como é que a gente monta, então, a estrutura de uma frase com o past continuous, que vai expressar uma ação que estava em andamento? Então, vamos lá. Eu uso was ou então were, né, dependendo do sujeito da frase, mais o verbo principal com ing. Como eu fiz, I was playing the piano when my mother arrived, ok? Aqui um exemplo, ó. Então ele colocou aqui para vocês, ó, demonstrar uma ação, demonstrar que uma ação é concomitante a outra no passado. Eu fiz essa frase para vocês antes. Eu estava tocando piano quando minha mãe chegou. Outra aqui, ó. I was taking a shower when my parents arrived. Então, ó, I was taking a shower. Eu estava em progresso essa ação de tomar banho. E a outra ação aconteceu no momento em que a outra ação estava em andamento, tá? Então, eu estava tomando banho quando meus pais chegaram, tá? I was taking. Olha a estrutura. Verb to be no passado, mais o verbo take, que é principal, com ing. Para não ficar vogal e vogal, a gente tira o e, tá? E coloca ing. Ok? So far so good? I hope so. Espero que vocês estejam entendendo. So far so good significa até aí tudo bem? Espero que sim. They were playing ball while their bus didn't come. Então, olha só, eles estavam jogando bola enquanto o ônibus não vinha. Então, era uma ação em andamento, tá? Enquanto a outra não acontecia, tá? Então, were playing, porque aqui o sujeito da frase é they. Se fosse Bob and Sally, continuava sendo were, porque Bob e Sally são eles, né? Eu posso substituir por they se eu tiver que conjugar. Então, olha a estrutura. Verb to be in the past, mais o verbo principal com ing. Ué, Vanessa, eu não tiro o y nesse caso? Não, você não tira o y, porque ele está precedido de vogal. Só se fosse precedido de consoante, como, por exemplo, studying. Eu tiro studying. Não, na verdade, com ing, não. Com ing a gente só coloca o ing, não tira nada, tá? Nem precedido de consoante. Studying continua com y, depois você acrescenta ing. Essa regra de tirar o y, colocar o i, para depois acrescentar acontece no simple past, ok? Exemplo, study, studied. No past continuous, você só acrescenta o ing, ok? Continuando, então, para outra situação, a gente também usa o past continuous.
exprimir uma ação em progresso no passado, eu já falei para vocês. We were having a lot of fun yesterday at this time. Então, a esse momento, essa hora ontem, né? Nós estávamos nos divertindo muito, tá? Was Jake laughing at the theater? No, sorry. Was Jake laughing at the teacher? O Jake estava rindo da professora? Então, é isso, ok? Vamos então agora falar um pouquinho dos verbos irregulares, tá? Como já visto anteriormente, os verbos quanto à flexão no passado podem ser regulares e irregulares. Nós já até falamos aqui também. Os verbos regulares são caracterizados pelo acréscimo de ed, tá? As formas infinitivas para formar o simple past ou o past participle, que é o particípio passado. E tem umas regrinhas, né, no acréscimo desse ed, a gente já vai ver. Mas os irregulares, infelizmente, não seguem uma regra, tá? Específica. Você vai ter que memorizá-los, como eu falei antes, ok? Para o seu auxílio, já foi dada uma lista com esses verbos em outro módulo da apostila, para que você não possa usar o argumento de que perdeu o início da apostila. Aqui ela vai de novo, então no módulo 7 você encontra outra lista, tá? Mais simplesmente em ordem alfabética, tá? Ela está em ordem alfabética, então vai te ajudar. Vamos ver alguns verbos aqui que eu acho que vocês já conhecem, ó. O be vocês já viram, tá? Awake, que é acordar. Awoke, awaked, tá? Ele pode ser tanto irregular como regular. E aí o particípio como é que fica? Awoken, awaked. Become, ó, tornar-se, fica became no simple past, ou seja, no passado simples, e become no particípio passado. Begin, began, begun, e assim vai, tá? Existe uma lista aqui enorme, ó, para vocês. Outro pedaço, olha como tá enorme essa lista. Obviamente, a gente não vai ficar aqui lendo esses verbos. Eu gostaria muito que vocês os estudassem, tá? Para tentar utilizar no dia a dia. Bom, a lista termina aqui, nessa terceira página, tá? Então, olha só. A gente vai falar agora das regras para a utilização, para o acréscimo de ed, quando o verbo for regular. Lembram que eu falei que tinha uma regrinha? Até dei o exemplo do study, ficou studied, quando eu me referi lá ao past continuous. Vamos lá então. As regras que norteiam o uso do sufixo ed para verbos regulares são parecidas com as utilizadas para o acréscimo de es na terceira pessoa do singular no simple present. Vocês lembram? Bom, se a sua memória então não anda muito boa, vamos refrescá-la aqui com as regrinhas, tá? Então, olha só. Quando o verbo termina em y e ele é precedido, ou seja, antes dele, antes desse y, aqui ó, vem uma consoante, ó, exemplo, bury, buried, tá? A gente tira o y e acrescenta ied. O i vai entrar no lugar do y. Outro exemplo, ó, carry, carried, ok? Vamos continuar, vamos seguir. I hope you are you understand, ok? Espero que vocês estejam entendendo. So, take a look. Quando o verbo termina em y, mas ele é precedido de vogal, a gente só acrescenta ed. Exemplo, play vai ficar played. Delay, delayed, ok? Então, só tome cuidado com as exceções irregulares. Exemplo, say fica said. Pay fica paid. Tá? São exceções que a gente precisa se atentar, tá? Say, said com i. A gente tirou o y, mesmo o a sendo vogal, tá? Antes precedendo o y aqui. Pay a mesma coisa, ficou paid, ok? Bom, continuando. Se ocorrer o sanduíche de vogal, o que é isso? É quando uma vogal está entre duas consoantes. A gente chama de CVC, CVC, consonant, vowel, ok? Consonant, vowel, consonant. E o verbo for oxítono, ok? Ou seja, ter a sílaba tônica na última sílaba da palavra, devemos dobrar a consoante final. Nos casos em que só tem uma sílaba, como o caso de fit, não tem outro jeito. A sílaba tônica é ela, só tem ela, né? Então, fit, fitted. Olha agora o permit. Permit tem duas sílabas, só que ele é oxítono, ok? Ó, permit, meet é a sílaba forte, é a última. Então, permit fica permitted. Grab, grabbed, ok?
Continuando. Atenção. Se o verbo não for oxítono, ou seja, se a última sílaba não for a tônica, a regra cai por terra, tá? Exemplo, ó. Open, opened. Ok? Eu não dobrei nada. Open. Mas, Vanessa, open tem 2 sílabas? Tem. Open. Ok? Então, a gente não precisa dobrar a consoante, ok? E a última sílaba, né, não é o pen, é o, open. Por isso, também, infelizmente, é necessário conhecer um pouco da pronúncia, tá? Ó, remember. Remember. Man, aqui, é a sílaba forte. Então, por isso eu não dobrei. Remember, remember, remembered. Ok? Caso o verbo termine em é, faremos o acréscimo apenas de D. Eu não vou dobrar o é, não vou colocar 2 es, ok? Então, love, loved. Save, saved. Agree, agreed. Ok? Bom, passado com used to, ok? Ele costuma ser usado para falar de uma prática, de um hábito que a gente tinha no passado. Coisas que costumávamos fazer no passado, tá? E que provavelmente hoje não acontece mais. Vamos ler aqui, ó. Uma forma de uso muito comum em inglês é o passado com used to. Ela, né, essa forma, se refere a uma ação que era praticada no passado, mas não acontece mais hoje em dia. Pode ser traduzida como costumava, ou diretamente pelo pretérito imperfeito, tá? Em português. Exemplo. I used to come here when I was a child. Eu costumava vir aqui quando eu era criança. Ó, esse used to come, o come é o verbo, vir, tá? I used to, costumava vir, ok? E aqui, olha, essa forma. He used to love her. Ele a amava. Não ama mais. Então, he used to love her. Se a gente fosse traduzir ele costumava amá-la, vai ficar estranho, né? Então, por isso que a gente usa só o pretérito imperfeito mesmo. Ok? E na pergunta, como é que fica isso? Ó, preste atenção que não tem o acréscimo de D aqui. Did he used to work out before going to work? Workout é o que ele está fazendo aqui, ó. Malhar, se exercitar. Did he used to? Ó, não tem o D aqui, porque a gente já tem aqui o did que indica passado nesta frase. So, did he used to work out before going to work? Ele costumava se exercitar antes de ir trabalhar? Ok? Bom, atenção. Tá pedindo aqui na apostila, acho importante vocês focarem. Vamos lá. Não confunda a forma used to com a construção to be used to. Eu não sei se vocês já viram, mas olha só. Não confunda used to para falar de hábitos no passado, ok? Com a construção to be used to, que deve ser seguida por gerúndio e tem a ideia completamente diversa. Olha só, o to be used to é estar acostumado a fazer alguma coisa e é no presente, tá? Por exemplo, I am used or I'm used to playing golf there, ok? On Sundays. I'm used to playing golf there on Sundays. Ou seja, eu estou acostumado a jogar golfe lá aos domingos. Isso é algo para se referir ao presente, uma situação que você fala, se você tem costume de ter, né, essa ação e tal, esse hábito, no presente, não no passado. Então, used to fala de hábitos que você costumava ter no passado, ou ações que você costumava fazer, tá? Mas I am used to, ou seja, o verbo be, a expressão be used to é para falar de algo que você tem costume, que está acostumado hoje, ok? A fazer hoje. Bom, agora entram os exercícios, tá? Vocês vão ver a resolução desses exercícios nas aulas ao vivo, ok? Na aula ao vivo referente ao módulo 7, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer coisa, podem falar no chat, lá na aula ao vivo. Olha, eu tô com dúvida no conteúdo X, eu vi a aula ao vivo, a aula gravada, e agora a gente na resolução dos exercícios me ocorreu essa dúvida e eu preciso saná-la. Você vai falar no chat e a pessoa que está lá no chat pode indicar para a professora ou professor que está no ao vivo para te sanar a dúvida, ok? Sanar sua dúvida, ok? See you again next time, ok? Vejo vocês numa outra oportunidade.
Bye bye!